20 Depois anos. não. Depois não, é V. V é E. É uma interpretação tua. O que eu... Eu não interpretei, eu só fiz a pergunta. Não. Fala, meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Olha, voltamos com mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, esse é o debate, como tá no título aí, um dos debates mais loucos que eu já vi. Você vai ver ali, né, um rabino que chama Dudu, ele não deixar as pessoas falarem. Eu vou deixar o link desse debate completo aqui pra vocês, ok? Mas eu quero acompanhar com você um trechinho aqui que você vai ver onde eles chegaram. Você sabia que tem essa linha de pensamento também, que muitos falam que a profecia ali de Daniel está falando de Ciro e não de Jesus, e não da vinda do Messias, Jesus, como nós conhecemos, né? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos acompanhar esse debate, mas antes, você que é novo por aqui, deixa aqui a sua inscrição, deixa a sua curtida abençoada nesse vídeo, para que o YouTube impulsione o nosso trabalho para demais pessoas. E claro, quero deixar para você que também, que quer apoiar o nosso trabalho, o nosso ministério, um e-book, né, de autoria nossa, que chama A Esperança da Última Geração. Então, a palavra de fé e também ensinamentos para que você possa manter, ou aquela pessoa, de repente, que você quer presentear, manter sempre a fé, a convicção e a esperança nos dias de adversidade e saber agir. Está aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Deus te abençoe. Sem mais delongas, gente, vamos acompanhar o vídeo aí. Se Messias para eles já chegou a 2000 anos, como o mundo está do jeito que está, né? Com tantos pecados e com tanta maldade e com tanto sofrimento. Porque no judaísmo a visão é que a era messiânica, ela será uma era que não haverá mais maldade, não haverá mais pecados, conforme milhares de menções proféticas, tipo não uma ou duas, dizem que na era messiânica não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais guerras e não haverá mais pecados. Quer dizer, deve ter algumas, obviamente, tem uma interpretação cristã. Para aproveitar isso e responder em cima dos versículos que foi questionado. Sim, vocês têm por isso a importância da gente estudar a Bíblia no hebraico. O pastor César disso, sabe hebraico e poderia sempre se atentar no hebraico. Veja, por muitos anos acharam que o Bereshit criou Deus. Porque se você lê Bereshit bara Elohim, o Bereshit criou Deus. Mas quando você lê a Torá atentamente, com os teamim da Torá, com a musicalidade da Torá, que isso também foi dada por Deus e a Moisés, Bereshit, vírgula, bara Elohim, Deus criou. A mesma coisa vale para Daniel 9. Quando você abre o versículo que está se referindo, que é o versículo 25, está escrito Velivnot Yerushalayim Ad Mashiach Nagid, Shavuim Shiva, Ednachta. Nós estamos falando de 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. Isso corresponde à época de Ciro, que deu início à construção do segundo templo. Continua o texto. Depois, Veshavuim, Shishim, Ushnaim. Depois, 62 semanas, que corresponde a 420 anos. Depois não. Depois não, é V. V é E. Ou Isso. seja, I quer dizer continuação. Isso, é a conjunção aditiva. Tem uma coisa chamada Shavuim Shiva, é uma coisa. Depois o Shavuim, Shishim, Ushnaim, Tashuv, Venivnetar Echov, Echarutz, Betzokeitim. São duas coisas separadas, mas vocês juntam isso. Eu não falei que Ciro tá nesses 490 anos. forma de interpretar, eu é falei. óbvio. Não é isso. Aqui é passou. Isso, mas continua do chat. Por isso a importância de estudar o hebraico. A Torá foi dada no hebraico. Se você da aula de hebraico. A vírgula é assassina. Eu posso falar não venham, ou posso falar não, vírgula, venham. A interpretação fica muito diferente. Todas as interpretações que os cristãos têm em relação a Mashiach, Jeremias, com Brita Hadashah também, já vou aproveitar falando de Brita Hadashah, porque não adianta você pegar um Novo Testamento, que é um livro posterior a Jeremias, escrever nele Brita Hadashah e falar, isso aqui já está colado lá no Jeremias. É quase uma piada. Jeremias está falando de Brita Hadashah como uma nova oportunidade que Deus está dando para o povo de servir com o coração. A época de Jeremias, gente, queriam matar o profeta Jeremias. O povo estava tão contra, ouvir as palavras que ele trazia de Deus, jogaram ele no poço, queriam matar ele. Então, o profeta lá está falando para eles que Deus vai dar para eles uma oportunidade de Brita Hadashah. Inclusive, agora na Parashat Shavua, Parashat Bechukotai, Brit Rishonim. Isso, para começar, então você vê que eles pegam ali, né, um contexto ali fora do que propriamente está ali no debate, que o debate é um debate teológico. E aí cada um vai trazer a sua linha de pensamento teológico, né? Mas desde já, o que você pensa sobre esse assunto, né? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito do que estamos falando aqui nesse debate, ok? Eu estava tentando fazer esse começo, e talvez não entenderam, justamente por não saberem o texto em hebraico, é assim,
É uma coisa óbvia, esquece agora a parte religiosa, mas é uma coisa óbvia a interpretação de texto, que existem infinitas formas de você interpretar o mesmo texto. É uma coisa óbvia e faz parte da própria literatura e do ser humano inteligente, que ele quer se abrir com humildade para novas ideias. Então, assim, por isso que não é uma forma de fuga, ao contrário, é tão, desculpa falar a palavra, ridículo, pessoas como nós tentarmos interpretarmos textos bíblicos quando sábios do Talmud, que nós acreditamos que tinham profecia e tinham inspiração divina, eles mesmos erravam nessas interpretações. Então, assim, é uma coisa infinita que não acaba nunca. Então, é o pacto novo. Tá bom, o pacto novo cada um pode falar. Os muçulmanos podem falar que o pacto novo é dele. É isso que ele quis dizer. Então, assim, não estamos falando contra. É uma interpretação tua. Eu não interpretei, eu só fiz a pergunta. Não, sim, mas eu quis dizer quando você fez a pergunta. Eu, Dudu, acho, baseado no Rebbe de Lubavitch, nos meus mestres, pessoas de bem que aceitaram bem todos os povos, todas as religiões, todas as nações, Rabi Yehuda Nassi, autor da Mishnah do Talmud, que ele se dava super bem com o imperador romano que era Antoninus, que a visão judaica não é debater, não é quebrar pau, não é discutir, porque só tem um Deus, não tem várias religiões, tem várias tradições, talvez, de como você pode cumprir isso, não tem briga, o judaísmo é shalom, é paz, e tem como você aplicar a luz infinita de Deus na religião que você está. O Baal Shem Tov, que é o mestre da minha linha racídica da Kabbalah, ele só andava numa carruagem que o cocheiro fazia o sinal da cruz antes de viajar. Porque ele preferia um cocheiro que acreditava em Deus do que não acreditava. Então, eu sempre vou fazer intervenções assim no sentido, porque eu tenho certeza, eu repito, desculpa falar, mas pessoas inteligentes que estão assistindo isso aqui, de todas as religiões, entendem o que eu estou falando, que isso não é uma fuga, mas é simplesmente quase um absurdo você tentar dar uma interpretação entre infinitas sobre a mesma palavra, quando já fizeram isso durante 5.000 anos. Bom, vamos lá. Comentários de vocês. Vou fazer um breve comentário, e é muito interessante essa colocação dos rabinos, dizendo que eles não devem interpretar, ver as palavras, investigar, porque isso foi feito antes. Mas isso, na realidade, é fruto da ideia de que o cristianismo é, conforme eu já havia dito, uma visão de mundo ortodoxa. A nossa ortodoxia exige que nós interpretemos, que nós investiguemos, que nós vejamos a palavra no original, vejamos os comentários. Mas isso eu não concordo com ele, tá? Eu não falei rabinos, porque eu também sou um estudioso da palavra, de querer entender cada palavra da Torá. Tá, então, veja bem, então mais uma vez, né, então o senhor está conosco, então. É óbvio, para nós o judeu tem que entender cada palavra. Sim, mas não é você que decide, você pega de outros rabinos que falaram antes de você, certo? E eles acham que eles podem, isso que eu quis dizer. Então o rabino Mirra acha que tem que ler e interpretar, o rabino Dudu diz que é infantilidade. Não, eu acho que é infantilidade achar que alguém da nossa geração, ele tem essa capacidade de ser melhor do que rabinos que sabiam tudo isso antes da era da internet. Então, mas a questão é só a geração. As gerações antes era melhor que a gente, já fizeram, você pode pegar dele. Não, sim, então eles puderam fazer, mas a gente não pode. Fazer também, sem ter a ignorância sobre o que foi falado até agora. Se você sabe tudo. E eles não erram. Não, eles erram, mas se você souber tudo o que foi falado até agora, então você pode comentar sobre. Você também sabe isso, essa tradução do Talmud. O rabino do Talmud. Seria bom chegar a uma acordo. Vamos chegar. O rabino do Talmud só poderia falar interpretações se ele conhecer o Rashi. Ou ele pode falar uma interpretação sem saber o Rashi. Micha, não responde? Senão ele vai achar. O rabino fala, tem que ter procedência, tem que vir de alguém que veio antes que ele. Só que o que a gente está fazendo aqui é um debate teológico, onde a gente... O que eu quero aqui é dizer que para os pastores que eles interpretam partes da nossa Bíblia de uma forma errada porque não leem no original. Isso. É óbvio que veio já antes pessoas que falaram... Ramban já teve esse dois pontos, né? 2 pontos importantes aí. Mais do que 2, sobre o que vocês falaram. Primeiro, eu vou conceder agora a aceitação de que vocês acham que devem interpretar. Eu concordo. Então tá certo. Ótimo. Eu concordo também. O Dudu cedeu um pouquinho para o lado do Mirra e nós chegamos a um ponto único. Maravilha quanto a isso. Ótimo. Nós também achamos isso. Só que nós investigamos a fundo porque somos uma ortodoxia. Então, e outro ponto é, Mirra, nós respeitosamente discordamos de uma perspectiva judaica de dizer que nós não devemos entrar no texto judaico. Porque esse texto para nós é cristão. O Antigo Testamento é um texto cristão. Para nós, não é um texto que a gente pegou emprestado, um texto que não cabe a nós. A mesma Vocês têm lugar de fala. Vocês têm lugar de fala. A mesma sensação de pertencimento que o judeu tem em relação ao Antigo Testamento, saiba que o cristão também tem.
O Deus revelado no Antigo Testamento é o nosso Deus. Então, eu acho que esse argumento de dizer que nós não podemos nos debruçar sobre o Antigo Testamento e comparando, inclusive, ao muçulmano, que é algo totalmente diferente, não, Mia, mas... Não saiu da minha boca isso. Não, mas você falou aquele negócio que estão os muçulmanos olhando o Novo Testamento. Os muçulmanos, eles estão pegando hoje o Novo Testamento e colocando Maomé lá dentro. Como você se sente em relação a isso? Eu sinto que é algo totalmente diferente do que nós estamos fazendo, porque o Corão e o Novo Testamento não são um livro só. Para nós, o Novo Testamento e o Antigo Testamento são um livro só. Não é, mas aí eu vou te trazer textos que contradizem o Novo Testamento ao Velho. Então não pode estar junto. Mas isso aí é sua opinião. Não, mas a gente pode debater isso, então. Não, é isso que nós estamos fazendo. É exatamente esse o cerne do debate. Teologia cristã e escrituras judaicas. Agora, eu só estou dizendo que contra este seu argumento de que nós não podemos nos debruçar sobre o Antigo Testamento, comparando a algum muçulmano que está querendo coincidir o Corão com o Novo Testamento, é uma discrepância enorme. Não, eu não disse que vocês não podem. Vocês podem o que vocês quiserem. Então tá. Eu disse o seguinte, fazem o que vocês quiserem. Eu disse o que vocês estão fazendo com Jesus no Velho Testamento. Alguns muçulmanos estão fazendo isso no Novo Testamento. Não, mas sabe por que Mia, a Torá não é cristã? Porque o Novo Testamento não bate com o Velho. Bate perfeitamente. Então a gente vai debater isso. Se o Vilela me permitir. O Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente, ilustre Rabino Mia, pelas lentes hermenêuticas. Pessoal, olha só, esse aí foi o vídeo, o debate que eu queria mostrar para vocês aqui. Quero deixar a minha visão a respeito desse assunto. É claro, gente, que Jesus Cristo cumpriu todas as profecias. É claro que Jesus Cristo é o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos vão dizer, inclusive esses debatedores aqui, rabinos, que Jesus ele era apenas um rabino muito importante da época e que o fato de Jesus Cristo ter morrido mostra que ele não era o Messias. Pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque teologicamente foi essa desculpa de Judas. Se você for olhar na Bíblia, foi essa desculpa que Judas usou. Muitos até falam sobre isso, né? Ou melhor, foi essa desculpa que Satanás usou para levar Judas a cometer o ato de traição e assim entregar o nosso Senhor, cumprindo a palavra de Deus que ele seria entregue por alguém. Meus irmãos, olha, são vários os textos e são várias confirmações de que Cristo Jesus é o Messias. Mas o que você pensa a respeito desse debate, de tudo que nós falamos aqui a respeito desse tema? Fique à vontade e não importa qual seja a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Pessoal, esse foi o vídeo. Você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida abençoada nesse vídeo, ativa o sino das notificações. Que Deus abençoe. Até a próxima, gente!